Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 12 de julho de 2021 e vamos recordar o que nós ouvimos ontem na missa, dia 11 de julho, 15º domingo do tempo comum, quando Jesus enviava os 12, os mais próximos dele, para a missão. E nesse envio, ele pedia a eles que não levassem nada pelo caminho. Minha reflexão é sobre a pobreza do Evangelho que nos liberta o coração. Para minha meditação, vou falar de três coisas. Primeiro, o que é a pobreza do Evangelho. Segundo, como ela nos ajuda a amar mais. E terceiro, como ela nos ajuda a servir melhor. Bora refletir? Essa pobreza, ela é fruto do pecado e das circunstâncias. Do pecado, porque ela diz respeito à falta de estrutura social, à injustiça de nível amplo, às corrupções nos ambientes governamentais, e circunstancial, porque ela está ligada também aos momentos que vamos vivendo e de modo muito peculiar agora, a pandemia com tudo aquilo que ela traz de consequência para nós. Essa pobreza não é a do Evangelho. Uma segunda realidade que nos aparece quando pensamos nisso é aquela pobreza do coração. É muito interessante ver como existem pessoas que têm situações econômicas às vezes altas, pessoas que vivem muito bem colocadas socioeconomicamente e ao mesmo tempo têm um coração extremamente simples, um coração disponível, um coração bom. Pessoas que sabem usar bem os bens criados, as coisas materiais, mas que não ficam presas ou atreladas a eles como sendo a prioridade ou a razão do viver. Aqui nós já nos aproximamos um pouco mais da pobreza do Evangelho. Ela diz respeito a um coração livre. E há diversas pessoas, desde aquelas que nada têm materialmente, até aquelas que têm muito materialmente, que têm um coração desse tipo. Mas onde eu gostaria de chegar é o seguinte: a pobreza do Evangelho, ela nasce como uma atitude do coração e ela vai aparecendo para fora, ela vai despontando em ações muito concretas. Ela não se contém em ser apenas uma realidade interior, espiritual, mas ela deseja se realizar como um fato existencial, como um dado da minha biografia muito concreta, da minha história. Vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo de longe e um de perto. Conta-se, um exemplo de longe, que um príncipe decidiu se tornar sacerdote e conversou com Dom Bosco, hoje para nós, São João Bosco. Nessa conversa, ele manifestou sua vontade de seguir o caminho como sacerdote, mas Dom Bosco disse: "Você é de uma família muito importante, a sua história, a sua formação, a sua vida sempre foi em ambientes de muita riqueza, de muita opulência, você não vai conseguir ser padre." E dispensou o príncipe. Ao que consta, o príncipe fez um contato com o Papa, mandou uma correspondência, e o Papa, então, por uma outra carta, pede a Dom Bosco que aceite o rapaz. Dom Bosco aceita, muito preocupado, muito receoso de como seria ter um príncipe na sua congregação. Muito bem, o príncipe pega então a sua parte da herança, vende tudo e com o dinheiro que dá a Dom Bosco, eles constroem escolas e orfanatos para servir as crianças e os jovens, que era a grande missão de Dom Bosco. Um homem aristocrata, nobre, um sangue azul, de um coração extremamente simples e disponível a Deus, que sentiu o chamado à vocação e transformou a sua simplicidade interior numa simplicidade exterior, que materializou a sua pobreza do coração, vendendo tudo e colocando tudo a serviço do Evangelho. Essa é a pobreza do Evangelho, que liberta o coração e ensina a amar mais e melhor. Um exemplo mais próximo, São Luís do Paraitinga, cidadezinha aqui do nosso lado, em Taubaté.
São Luís foi construída, do ponto de vista da fé e um pouco até da cultura recente, por um padre chamado Monsenhor Inácio Joia. Monsenhor Inácio era um italiano que veio da Itália para o Brasil como missionário, na perspectiva de ajudar o povo brasileiro na construção da fé, da evangelização. Bem, quando ele chegou em São Luís, o que ele fez? Pegou também a sua herança, dispôs de tudo, vendeu tudo e com o dinheiro construiu a igreja em São Luís do Paraitinga. Vendo a necessidade de uma igreja nova, reformada, mais bonita, digna, para o serviço do povo, ele dispõe de tudo o que tem, de suas terras na Itália, para construir uma igreja para o povo luisense. Um homem de família nobre, vindo do estrangeiro, tendo uma vida excelente quando estava lá. Quando olhamos para a foto dele, vemos que era um homem assim de pose, de formação aristocrática, mas ao mesmo tempo de um coração extremamente simples, disponível, livre, desapegado e que desfez de toda a sua herança para servir o povo. Isso é a pobreza do Evangelho. Uma liberdade interior para servir melhor. O que é a pobreza do Evangelho, então? Ela é uma simplicidade do coração que nos liberta de N coisas que nos amarram, dos nossos apegos, e que nos faz justamente, depois de mais livres, mais capazes de amar e de servir, porque o amor e o serviço nascem da liberdade de um coração disponível. Jesus falou no Evangelho: nada leveis pelo caminho. E esses dois exemplos que eu dei, o príncipe que vai procurar Dom Bosco e o Monsenhor Inácio Joia, foram homens capazes disso. Deram o seu coração para Jesus, deram o seu coração para o povo, amaram e bem serviram, porque eram livres e não apegados. Quando nós pensamos em pobreza, diversas realidades nos vêm à mente. Especialmente duas realidades aqui me interessam para a nossa reflexão. Primeiro, é pensar a pobreza como um fato social, socioeconômico. Quando nós olhamos os noticiários e andamos pelas nossas ruas, verificamos quantas pessoas estão passando grandes apuros financeiros. Além daquelas pessoas que têm a sua casa própria, que têm o seu emprego ainda e que vão vivendo com as suas dificuldades, essas pessoas já têm muitos entraves financeiros. Ainda temos aquelas pessoas que moram na rua, que passam por dificuldades maiores ainda, sem casa, sem família, sem alimento, sem o mínimo dinheiro para uma vida digna. A primeira pobreza que grita aos nossos olhos é essa pobreza socioeconômica, que nós vemos no cotidiano e ouvimos e assistimos nas nossas mídias. Essa, sem dúvida alguma, não é a pobreza do Evangelho a que Jesus nos convida. Veja que quando nós temos um coração desapegado, nós podemos fazer muito mais coisas para nós e para os outros. As posses, os bens materiais realmente podem ser um grande entrave na nossa vida e a nossa cultura é uma cultura extremamente materialista e consumista. Somos ensinados com diversos estímulos que para a gente ser feliz é preciso ter cada vez mais coisas, as coisas mais fascinantes, as coisas da moda, a última tecnologia e só assim seremos felizes. Até temos uma felicidade no possuir algo, mas não conseguimos construir a felicidade do amor se a lógica da posse for dominante dentro do nosso coração. Muito bem, quando nós somos livres no coração e somos capazes de desapego, sobretudo das coisas materiais, quando usamos as coisas materiais, mas não deixamos que elas nos dominem, começamos a viver a pobreza do Evangelho, que nos liberta o coração. E com isso amamos mais. Me ocorre aqui um exemplo, uma história, que eu vivi quando eu era criança. No tempo da catequese, eu tinha uma colega minha que dizia assim:
A minha mãe trabalha a semana toda e praticamente eu só me encontro com ela aos finais de semana. Durante a semana, aquela correria, ela chega em casa tarde da noite, sempre precisa resolver uma coisa aqui, acolá, uma coisa prática. A gente não tem muito tempo, o nosso tempo é final de semana. Mas no final de semana, dizia essa minha colega de catequese, a minha mãe fica preocupadíssima em limpar a casa. Ela passa o sábado e o domingo inteiro na neurose da limpeza. E limpa chão, e limpa teto, e lava banheiro, e lava louça, e lustra móvel, e tudo tem que ficar impecável. Ela dizia assim depois, com bastante tristeza: eu gostaria tanto que a minha mãe desse mais atenção para mim, mas ela não tem tempo para mim, porque ela precisa limpar a casa. Interessante como essa conversa do tempo de criança hoje faz tanto sentido para mim. Como o apego às coisas materiais pode nos tornar incapazes para o amor. Essa minha amiga queria um pouco de tempo, mas a sua mãe ficava presa nos seus móveis, no seu piso, no seu azulejo. É claro que limpeza é uma coisa extremamente importante. Ninguém quer viver num ambiente insalubre. Só que às vezes não limpar a casa é um desleixo. E às vezes não limpar a casa naquele momento e deixar para depois é uma escolha de amor. Porque se eu só tenho o final de semana para ficar com as pessoas que me são confiadas, com os meus amores, como é então que eu vou gastar todo esse tempo do amor com essas coisas materiais? Gente, a nossa vida se torna cada vez mais complicada, as nossas agendas cada vez mais cheias e o amor vai pedindo cada vez mais simplificação. Quem quiser amar precisará enxugar agendas, deixar atividades, reduzir limpezas, quem sabe. É preciso então criar uma espécie de programa que cada um tem que criar o seu, dentro das suas reais possibilidades, em que as coisas práticas, como o trabalho, a limpeza da casa, a arrumação das coisas, lavar a louça, ajeitar o que está quebrado, encaminhar problemas, tudo isso seja organizado e tenha lá os seus lugares, mas que isso não atrapalhe o amor. Quantos casais que não conseguem mais ter um tempo juntos, porque não só porque trabalham muito, mas porque além do trabalho obrigatório e das necessidades reais, ficam criando outras necessidades, que no fundo são apegos. E se perdem nesses apegos, que pode ser aos móveis, que pode ser ao carro, que pode ser à internet, que pode ser inclusive a um certo grupo de amigos ou de amigas, com os quais despendemos o nosso precioso tempo do amor. Então veja que não se trata aqui de abandonar tudo e de viver feito um monge fechado na sua caverna, dentro da sua casa. Mas é preciso ponderar quais são aquelas necessidades reais que precisam da nossa atenção e o que ultrapassa a necessidade e se torna realmente um apego, uma mania, um toque que nos atrapalha de amar mais. É preciso ser livre das coisas materiais e até de algumas coisas imateriais que estão engasgando o nosso coração para o amor. Não leveis nada pelo caminho de Jesus. Os discípulos precisam estar desengasgados para fazer o seu serviço missionário. E também nós vamos pastorear melhor. Os discípulos foram com o cajado na mão, diz o texto, simbolismo também do pastor. Nós pastoreamos, nós cuidamos, nós zelamos mais quando nós somos capazes do desapego. Pergunta: o que é que está apegando você? Quais são as coisas, situações, circunstâncias que estão engasgando o seu amor? Reflita. Você pode ir mais longe se você for mais livre. E você será mais livre se você conseguir exercitar o desapego. Por fim, essa pobreza do Evangelho também nos ajuda a servir melhor. Aliás, o serviço é uma manifestação do amor, e no cristianismo o amor se realiza de modo exemplar no servir. Prova de amor maior não há, diz Jesus,
do que quem dá a sua vida pelos amigos, no serviço. Como ele fez no lava-pés. Se eu, vosso mestre e senhor, assim fiz, lavei vossos pés, me pus a serviço, façais também isso uns aos outros, disse ele. Muito bem, o serviço é um sinal maduro de um coração desapegado. E vou dar 2 exemplos aqui, um exemplo mais de igreja, religioso, de padre, e um exemplo mais profissional, de valor mais amplo, para todo mundo. Quando nós olhamos na história da igreja, nós verificamos que existiram pessoas assim excelentes, de grande santidade, virtude e dedicação à igreja, ao povo, a Deus. Mas tivemos também pessoas assim que usaram muito a condição de religiosos para explorarem os outros e conseguirem bens para si mesmos. Por exemplo, na Idade Média tivemos o caso do Papa Alexandre VI, que é considerado o pior papa da história, um homem mau, que agiu muito mal e que viveu uma vida desregrada, de luxo, palaciana, às custas do povo. Quando nós olhamos uma situação dessa, nós vemos assim que o serviço, que era a função dele, foi substituída pelas benesses pessoais. Os apegos às coisas terrenas tornaram ele um homem mau e preocupado mais com ele mesmo do que com os outros. Muito bem, hoje nós temos a graça de ter um Papa Francisco. O Papa Francisco é a nossa credencial internacional de credibilidade. Um homem tão preocupado, ao mesmo tempo com a reforma espiritual da Igreja, que vivamos no Espírito Santo e pratiquemos o reino de Deus, levemos a sério o Evangelho e a pessoa de Jesus, e com uma reforma institucional da Igreja Católica, por exemplo, quando ele manda auditar os bancos vaticanos ou investigar os casos de pedofilia entre os altos escalões da Igreja, como os cardeais, quando ele dispensa pessoas que antes se imaginava indispensáveis por causa da sua posição política na organização vaticana, por causa de crimes ou coisas similares, vemos no Papa Francisco realmente um homem servidor, a serviço da Igreja, seja da Igreja como instituição que deve resgatar a sua credibilidade, porque a Igreja tem muita coisa boa e ela pode perder as coisas boas na morte da sua credibilidade, e alguém que também cultiva muito ao mesmo tempo, um homem tão preocupado com o desenvolvimento espiritual dessa igreja peregrina que somos nós aqui na história, até que um dia sejamos a igreja no céu, reunida face a face junto do nosso Deus. Então, um Papa como Francisco, ele tem não só um discurso, mas ele tem também um testemunho e, sobretudo, uma ação institucional concreta em vistas do serviço, que está mostrando e fazendo uma igreja servidora, que não fica presa às coisas materiais, que não se lança nos submundos da corrupção, da sujeira humana, que também tem os seus pecados, é claro, mas que faz uma escolha pelo caminho da transparência, da limpeza, da retidão, da ética, e que procura perseverar com virtude e com o auxílio da graça de Deus por aí. Que coisa linda! O nosso Papa Francisco ser para nós essa referência não só interna à Igreja, mas uma referência universal, inclusive para outras instituições e instâncias da sociedade que veem nele um homem que procura servir. Não é um homem que faz uso e abuso das coisas, porque o seu coração é disponível, porque a sua intenção é servidora. E é isso que nós devemos buscar como cristãos. Então temos nele, por exemplo, uma dentre tantas referências. Falei dele por causa da posição de destaque que vale a lembrança. Um segundo exemplo, um exemplo mais profissional, seria no caso das pessoas que são responsáveis, chefes ou donas de negócios, de empresas, e que têm sob o seu comando diversas outras pessoas. Quem tem a chance de estar em algum tipo de alto escalão
Quem vai subindo em hierarquias e ganha poder e responsabilidade se torna uma pessoa muito privilegiada para fazer o bem e para fazer o mal. As tentações são maiores, as dificuldades são maiores, mas a chance de ajudar também é muito grande. Realmente não é fácil estar numa posição de comando e de destaque em nenhum tipo de instituição, porque isso é bastante exigente. Não só do ponto de vista do que as pessoas falam, mas realmente das decisões que são tomadas. E nós somos, em grande parte, feitos das decisões que tomamos. Se escolhemos a escuridão da corrupção, por exemplo, vamos aos poucos tornando a nossa própria alma cheia de escuridão, vamos vendendo a nossa alma. Se vamos tomando decisões na direção da luz e do bem, também nossa alma não se perde e ela vai se mantendo cada vez mais na irradiação da luz de Deus. Então, quando você encontra um chefe, um patrão, um gerente responsável, pessoa correta, que procura ser justa nas suas práticas, também no pagamento dos seus funcionários, que não explora as pessoas que estão abaixo dele para o seu próprio benefício, temos ali um coração livre, que não está preso nas coisas materiais, que tem também os seus projetos, os seus sonhos e os seus desejos de conquista material, como todos nós temos, mas que não está preso nisso e não deixa com que essa prisão atrapalhe quem está embaixo dele. Porque quando um superior tem o coração escravo, todos os seus inferiores, aqueles que estão sob o seu comando, o seu governo, a sua tutoria, são prejudicados com escravidão, com os frutos da escravidão, que são o sofrimento, a tristeza, a morte, a dor. Então, meus irmãos, veja que todos vocês, especialmente vocês que não são religiosos como eu, um sacerdote, que estão aí no mundo dos negócios, do trabalho, do comércio, vocês têm uma grande responsabilidade como cristãos de ser filhos da luz e de ter um coração livre. Não leveis nada pelo caminho. Isso não quer dizer que você não vai poder ter os seus sonhos e continuar fazendo os seus investimentos e as suas programações financeiras para ter as suas aquisições legítimas e boas. Mas não se deixe vender. Não entregue o seu coração para as trevas. Não só por você, mas por todas as pessoas que dependem de você. Eu realmente acho admirável, virtuoso, eu acho mesmo sensacional quando encontramos um superior, um líder, um dono de empresa que tem um coração livre. Porque ali nós vemos o reino de Deus acontecendo. Tem as dificuldades, tem os sofrimentos, tem, todos os lugares também o tem, mas não tem a injustiça do pecado. Não tem o sofrimento nascido da escravidão das coisas materiais. E as pessoas podem viver um pouco mais em paz, em condições moralmente mais salubres de trabalho, porque a insalubridade não é só física, de problemas químicos, por exemplo. A insalubridade é também moral. Quando trabalhamos em lugares com pessoas que vão se vendendo moralmente, tudo vai ficando insalubre. Então, queira Deus que todos nós, cada qual em seu lugar no mundo e na igreja, tenha um coração bom e disponível, livre, pobre, como no Evangelho, sem apegos, para que o nosso serviço se realize com eficácia, com qualidade e, sobretudo, com saúde. Aí acontece para nós e para os outros a salvação. Estamos começando mais uma semana e nessa semana eu quero propor o seguinte exercício para nós, para que o domingo ressoe durante a nossa semana toda. Quais são os nossos apegos que nos impedem de amar mais e de servir melhor? Não se trata agora de você, depois dessa reflexão, motivado pelos exemplos dados e pelas reflexões feitas, que você pegue as suas coisas em casa, coisas materiais, ponha tudo numa caixa e doe para a caridade. Também, se você percebe que tem coisas aí que estão te apegando, desfaça-se, já foi o tempo. Despeça-se, não fique preso. Mas mais do que isso, o que eu proponho é, veja quais são os seus apegos, especialmente materiais, que estão atrapalhando o seu caminho de amor, por exemplo, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como consagrado, e que você verifique como esses apegos também te atrapalham de ser um servidor,
Ao invés de você ajudar os outros, você vai olhando só para você e para os seus benefícios. E o reino de Deus é para aqueles que põem o avental e lavam os pés do irmão. Vamos avaliar isso com muita delicadeza, com muito cuidado, com muito discernimento ao longo dessa semana, pedindo sempre a Deus que nos ajude, que nos dê a graça de vencermos os apegos para termos um coração mais livre. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Esse foi mais um Padrecast ontem na missa. Eu agradeço a você por me acompanhar nessa reflexão. Se ela te ajudou, pode ser que ajude outras pessoas. Se você conhece quem precisa escutar essas palavras, envie essa mensagem e que outros corações possam ser tocados por uma meditação do nosso Evangelho, o Evangelho que Jesus nos deixou. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana e até a segunda que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!